Olá, Sistuano! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, eu tô assim, meio parecendo... Porque eu tô com uma luz de baixo pra cima, porque eu tô gravando à noite, tá bom, galera? Eu acabei optando por gravar à noite pra vocês, por causa dos barulhos externos. Ó, hoje, por exemplo, tá muito mais silêncio. E sobre nisso aí, só quero dizer que assistam a aula de educação física e vocês vão entender de onde isso sai, tá? Beijos. Gente, vamos lá então, né? Galera, lembrando que não tem importância que a minha imagem aqui não tá 10:10, porque não é o foco da nossa aula, tá? A gente vai continuar de onde a gente parou na aula passada e dessa vez vai ser mandado para vocês alguns exercícios juntos com o conteúdo da nossa aula, tá bom? São exercícios que a maioria a gente já fez em sala de aula, mas se porventura alguém não tem feito ainda, é a hora, beleza, galera? Então tá bom, vamos começar? Vamos! Tchá, 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 vamos! Então tá, vou me colocar aqui do ladinho, vamos lá? Aula 3, sexta-feira, dia 8, today, hoje, ok? Vamos começar. Galera, deixa eu só entrar aqui. A gente ainda tá falando do verbo to be, meu Deus. Ainda tá falando do verbo to be, sim, a gente ainda tá falando dele, mas hoje é o encerramento do verbo to be. Por quê? Porque a gente vai lidar aqui com estrutura e os exemplos. A gente já viu todas as informações que a gente precisava sobre o verbo be. Então agora a gente vai se preocupar só em falar de estrutura e de exemplo. Então só pra gente relembrar, pra que serve o verbo be? Pra gente falar, pra gente formar frases com o verbo ser e com o verbo estar. Lembrando que o verbo be é a forma base e o be ele é um verbo que se chama mascarado. Por quê? Porque atrás desse verbo base e verbo be se escondem três formas do verbo be, que são o am, o is e o are, ok? Então agora a gente vai lá para a estrutura para entender como é que a gente vai aplicar esse verbo be. Todas as informações que a gente viu até agora de verbo, de ele ser um verbo coringa, e ser estar, e sou, estou, ele é. Como que a gente aplica isso tudo? Pois bem, a gente sempre vai usar três formas de frase. A gente vai usar a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Mas por que são essas três? Não tem outro tipo de frase? Não. A gente vai sempre afirmar algo, a gente vai negar algo ou a gente vai perguntar algo. Mas olha aí, se eu der, sei lá, uma exclamação. É uma afirmativa. Você só vai fazer uma afirmativa exclamando, por exemplo, é uma afirmativa. Ponto. É uma afirmativa? Ok? No português, acontece de quando a gente quer formar uma pergunta, a gente não tem alteração estrutural, ou seja, a gente não tem mudança na forma de elaborar uma pergunta, da afirmativa para a interrogativa. No inglês, sempre vai ter. Daqui para o resto da vida de vocês, vocês têm que saber que vocês vão estar, na hora de fazer pergunta, vocês vão estar sempre tendo que colocar o teu auxiliar na frente do sujeito. Vamos por partes, então. Na afirmativa, o que eu preciso para formar uma frase afirmativa em inglês, usando o verbo be? Eu vou precisar... Cadê meu mouse? Eita, bem louco aqui, tá dançando, fazendo... Gente, eu virei TikToker, tô viciada em TikTok. Sério, se deixar, eu passo horas na frente do TikTok. Não pode, gente, pelo amor de Deus, vocês vão estudar. Vamos lá, então. Sujeito. Eu preciso de um sujeito, depois seguido do verbo be e o complemento. Sujeito. Que tipo de sujeito que eu posso usar? Pode ser um nome, mais de um nome. Pode ser um pronome. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos aqueles que a gente viu no começo. Lembrando que o it, ele é um pronome que só serve em inglês, só funciona em inglês, porque ele só vai existir em inglês. Ou seja, ele vai ser usado para falar de animais e objetos. Eu posso usar um nome, dois nomes, três nomes, quanto eu quiser nos sujeitos também. O verbo be, ele não vai assumir a forma base dele de be, ele vai assumir a forma de am, is ou are. Como que eu sei qual que vai ser usada? Depende do sujeito que estiver na frente. E o complemento, ai meu Deus, oh my god, como que eu vou entender o complemento? Gente, o complemento vai ser sempre diferente, ele não faz parte da estrutura de maneira fixa, ou seja, o teu complemento ele vai sempre estar ali, mas ele vai sempre ser diferente, tá? Depende, isso vai de cada frase que você formar. A negativa
A negativa, eu vou ter mais ou menos a mesma estrutura, só que agora, ao invés do be, eu vou usar o be na negativa. Então, para formar uma negativa em inglês, sempre eu vou colocar o auxiliar na forma negativa. No inglês, a gente não usa o não para negar uma frase, como a gente usa em português. Por exemplo, eu vou afirmar algo. Eu sou alta. Como é o exemplo que a gente vem vendo em todos os vídeos. Quando eu afirmo, eu falo que eu sou uma pessoa alta. Se eu for negar, no português eu só coloco não. E essa frase automaticamente vira uma negativa. Eu não sou alta. Só que no inglês isso não funciona. Não adianta eu colocar no, por exemplo, I am no tall. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque no inglês, sempre, todo tempo verbal vai ter um auxiliar. Eu vou ter auxiliar no verbo be, eu vou ter auxiliar no simple present com todos os verbos, eu vou ter auxiliar no present progressive ou no present continuous, eu vou ter auxiliar no simple past. Em todos os tempos verbais em inglês, eu vou ter o uso do auxiliar. Porque o verbo auxiliar no inglês, ele vai sempre auxiliar o verbo principal. É ele que vai mostrar para você que a tua frase está na negativa ou na interrogativa. Então, a partir de hoje, isso é uma regra que vocês vão levar para todos os tempos verbais de vocês em inglês. Você vai sempre colocar o teu auxiliar na forma negativa para expressar uma frase negativa, ok? Ok. Então, vamos lá. Para formar a estrutura negativa do verbo be, eu vou usar de novo um sujeito, que pode ser tanto um pronome, quanto pode ser um nome mesmo. Eu vou usar o be na forma negativa, que é com o not. Voltando lá nas aulas passadas, como que eu formo a parte negativa? Eu vou ter os meus 3 verbos be, que são o am, o is e o are, e eu vou colocar not atrás deles. Am not, is not, are not. Ai, meu Deus, mas eu não quero usar ele de forma longa. Eu posso usar contraída? Mas é claro que pode. Eu posso usar o apóstrofo am not, porque daí, no caso do I'm, sempre vai precisar do pronome I, né? Então, para eu contrair o am, sempre vai precisar do I. Já o is, ele pode ser contraído como um apóstrofo S, e o is not, ele vira isn't. E no are, o apóstrofo RE do are, que vira ele pode ser are not ou pode ser aren't. Quando eu vou usar a maneira longa e a maneira curta? Tanto faz. Só não pode esquecer que a maneira contraída, a maneira curta, ela é um pouquinho mais informal. E a maneira longa, ela é um pouquinho mais formal, tá? Então, aqui nessa parte do be not, você vai encontrar are not, aren't, is not, isn't e am not na negativa. E o complemento sempre diferente, mas sempre presente, né? Na interrogativa, olha só a diferença. Aqui eu tinha um sujeito e depois um verbo be. Sujeito, verbo be na negativa. Be, sujeito. Então, sempre coloquem isso na cabecinha de vocês, que a partir de hoje, toda vez que você for fazer uma pergunta em inglês, dependendo do tempo verbal em que você está falando, você vai sempre pegar o teu auxiliar e colocar ele na frente do teu sujeito. Sempre, tá bom? Queria dar um zoom só para falar tipo sempre, tá bom? Tá bom, então. Vamos lá. O verbo be, o sujeito e o complemento. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu posso fazer pergunta usando o be na negativa? Pode, contanto que ele esteja contraído. Eu nunca faço perguntas negativas com a minha forma longa. Então, eu falaria, por exemplo, are you ou aren't you? Ok? Is he? Isn't he? E o am? Como é que eu vou trazer esse am de forma contraída? Eu vou falar, not I. Tem como? Não tem como. Quando você for perguntar com o I na forma negativa, aqui você vai usar o aren't. Então, a pergunta vai ficar, por exemplo, aren't I? Como eu falo, vamos supor que eu vá perguntar assim, eu não sou alta? Eu posso perguntar na afirmativa, am I tall? Ou eu posso perguntar na forma negativa, aren't I tall? Essa é uma estrutura que ela é usada com frequência? Ela é. Mas normalmente ela não é usada só com a forma do verbo be simples. Ela é usada normalmente quando está dentro de outras estruturas,
por exemplo, as tag questions, que isso aqui vocês vão ver bem lá pra frente, tá bom? Mas é importante que vocês também saibam, porque eventualmente vocês podem estar assistindo um filme ou conversando com alguém e de repente surge isso, você vai ficar, mas a minha teacher de inglês não falou que isso acontece. Acontece, mas normalmente acontece com estruturas mais complexas. Eu deixo pra gravar à noite, daí os caras decidem passear à noite. Muito bem, né, galera? Vamos lá. Entramos nos memes, Meme Nation. Gente, isso aqui é mais pra gente agora condensar os exemplos dentro da aplicabilidade, ou seja, como que a gente usa na vida real. Então eu tenho aqui o Peter Parker, pra quem assistiu o Homem-Aranha, quem não assistiu, assista porque é muito massa. E ele tá falando, how I feel when I can't use the verb to be. Que é como eu me sinto quando eu não consigo usar o verbo to be. Pois não temam mais, porque depois dessas nossas aulas e as aulas que a gente teve no começo do ano, é impossível que você não saiba usar o verbo be. E se você ainda não sabe, é só voltar às aulas e assistir tudo de novo, tá bom? Vamos lá. Verbo be, exemplos aplicados. This is me, when my teacher starts talking about verb modes. Então, eu tenho ali uma caveirinha falando que este sou eu, quando a minha professora começa a falar de tempos verbais, ou de... os moods, eles entram como adjetivos de como você está se sentindo, tá? O seu humor no dia. Nesse caso, quando eu, por exemplo, desando a tagarelado, falar de tempo verbal, é assim mais ou menos que vocês ficam. No começo do ano vocês estão assim, no fim do ano melhora um pouquinho, vocês ficam assim, não é mesmo? Então eu tenho aqui, gente, o uso do this is me. O this, ele é um pronome que ele refere a outra coisa, ele é um pronome relativo. Então, isso aqui não é o conteúdo de vocês especificamente, mas é só para vocês verem a aplicabilidade, tá? Então, eu teria aqui no lugar desse this, ou um pronome ou um nome. Nesse caso, eu tenho um pronome. E o verbo be logo depois. This is me. Esse sou eu. Alright? Aí eu tenho o verbo be aplicado na afirmativa I am the meme master. Meu Deus do céu. Se fala meme em inglês, sim. É feio, né? Sim. É muito melhor em português falar meme, né? Sim. Aqui, gente, a gente tem o verbo be aplicado na forma do I, que é o pronome pessoal no singular. É o eu, ok? Lembrando que temos aqui, então, o sujeito e o verbo be seguido dele e o resto da frase, que no caso aqui seria o complemento. Ou seja, eu sou o mestre dos memes. Então, aqui ele poderia, eu poderia colocar ele é, eles são, nós somos, Sheila é. Mas eu decidi colocar eu. Lembrando que com o eu vou sempre usar o am. Mais um pra frente. Exemplos aplicados do verbo dos sujeitos na terceira pessoa do plural. We are the champions. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa música, ou pelo menos vocês já viram esse meme desse cara sensacional chamado Fred Mercury. Se você não sabe quem é, procure ou peça pros pais, porque com certeza ele sabe e ele é sensacional. Então eu tenho aqui uma frase também na afirmativa, mas agora eu usei o we. Vejam bem, a minha forma do be que tá acompanhando o we é o are. Por quê? Porque are é plural e we somos nós. Então eu não poderia falar, por exemplo, nós é os campeão. Posso falar? Pode. Vai tá certo? Não. Então aqui eu vou usar o we como pronome pessoal no plural e o are como verbo be. We are the champions. Nós somos os campeões. E por último, eu tenho aqui um videozinho e a tradução do lado. Eu só vou tocar o vídeo para vocês ouvirem e acompanharem a tradução, tá? Tá, é só um TikTok curtinho, mas é para vocês verem o verbo be aplicado e ele tá aqui exposto nas formas verdinhas. Se vocês têm alguma dúvida, é só voltar o slide e ver de novo, tá bom? Galera, por hoje é só. Hoje à tarde espero vocês no chat se vocês tiverem dúvidas. E um beijo e até a aula que vem. Tchau!